Obrigado por esse privilégio, Senhor, de ter uma grande família. Senhor, aqui na terra, e que o Senhor está preparando também nos céus, Pai, para nós. Nós te louvamos. Nos dá graça nessa hora, Pai, para continuarmos, Senhor, recebendo da Tua parte, recebendo da Tua palavra, recebendo virtude sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Abre a tua Bíblia no livro de Ageu, Velho Testamento, lá no finalzinho. Gosto desse livro, Ageu. Não é sempre que a gente medita nesse livro, mas tem uma história muito poderosa aqui nesse texto. Aleluias. O tema dessa palavra é discernindo o tempo de Deus. Amém? Ageu, todo mundo achou aí? Finalzinho da Bíblia, do Velho Testamento. Diz assim, Ageu 1. Ageu 1. Não é Ageu 1, é Ageu 1. Diz assim, no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Seatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas apaineladas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu o dissipei com um assopro. Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto que cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o trigo e sobre o vinho novo, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Só até aqui por enquanto. Amém, queridos? Eu queria extrair desse texto nessa noite, talvez algo que eu ainda não tinha me atentado, e que eu creio que esse seja o tema central dessa palavra nessa noite, é que esse povo aqui estava dizendo, não é? Deus é quem diz isso, o que esse povo estava dizendo: não veio ainda o tempo. Amém? Amém, irmãos? Então nessa noite eu estou falando sobre discernir o tempo de Deus, o que muitas vezes a gente não discerne. Quando é que é a hora? O que realmente Deus está querendo para esse tempo na nossa vida? Amém? Porque esse povo aqui diz: ainda não é chegado o tempo. Amém? E Deus tinha já dito há 16 anos atrás para aquele povo: olha, edifica a minha casa.
edifica a minha casa. Depois de 70 anos de cativeiro, Deus levanta o rei Ciro, um rei que era, vamos dizer, ímpio, não conhecia a Deus ainda, não é? Antes, depois veio a conhecer a Deus. Então se dá o nome de gentil, né? Porque não é do povo de Deus, mas que conheceu a Deus. E esse rei Ciro foi o rei que tomou o poder de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o grande rei da Babilônia. Mas Deus levanta esse homem para livrar o povo dele. E aí o próprio rei Ciro diz, nós vamos ler agora aqui em Esdras, quero que você abra aí, Esdras está lá perto de 1 Crônicas, está lá mais no começo da Bíblia, é um livro meio que a gente quase não fala dele, tá? Depois de Crônicas, né? Depois dos livros de Reis, Crônicas, vem Esdras. Deixa eu falar o capítulo aqui. No capítulo 1. Preste atenção nisso, meu irmão. Preste atenção nessa palavra nessa noite. Diz assim, Esdras. Todo mundo achou? Esdras? Tá? Eu gosto de dar um endereço, viu, irmão? Facilita um pouco. Porque às vezes os pastores falam um livro lá que ninguém nunca fala e os irmãos sofrem, né, para achar. Então, tá aqui. Esdras, capítulo 1, diz assim: no primeiro ano de Ciro, e eu gosto muito quando Deus se refere a esse homem, esse rei, porque ele chama o meu servo, o meu ungido. Deus chama de servo e ungido um rei que não era do povo dele, mas que o coração dele estava na mão de Deus. E esse rei Ciro aqui, rei da Pérsia, que tomou o reino da Babilônia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por intermédio de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele. Suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, o Deus que habita em Jerusalém. Amém, irmãos? Então Deus levanta um homem gentil para despertar o povo dele, para edificar o templo, edificar a casa dele em Jerusalém. Amém? A palavra vem através da boca desse homem, desse Ciro, que diz assim: olha, Deus me deu todos os reinos da terra, Deus me deu nas mãos. Por isso ele era ungido de Deus, porque Deus tinha levantado ele para reconquistar e tomar o poder da Babilônia, para tirar o povo dele da escravidão. Amém, irmãos? Como não temer um Deus desse? Como não temer um Deus desse? Um Deus que levanta e que abate. Deus levantou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, mas chega uma hora que Deus abate, porque a soberba cresce no coração de Nabucodonosor, não é? Então Deus agora tem um tempo novo. Então Deus estabelece um novo tempo, e Deus levanta Ciro para retomar o poder, porque Deus queria livrar o seu povo da escravidão da Babilônia. E o próprio Ciro, não é, que reconhece a grandeza de Deus, que muitas vezes o povo não reconhece, e vem um ímpio para dizer: Deus existe. Vem um ímpio para dizer para a gente que Deus existe, que Ele é fiel. Amém, irmãos? Deus levanta a mula para falar com a gente às vezes. Ciro não é esse o caso, não é? Porque Ciro realmente era um coração, não é, que temia a Deus. Conquistou tudo isso, mas sabendo que era Deus que estava com ele, que estava na vida dele. E esse Ciro que vem para dizer: Deus está me dizendo, Deus está me mandando edificar o templo dele em Jerusalém. Então ele dá todas as condições, convoca,
faz um decreto para que todas as pessoas ajudassem, contribuíssem para edificar o templo na casa em Jerusalém, o templo de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então, Ciro sabia exatamente o tempo, e ele comunica esse tempo para o povo de Deus. É agora, vocês vão ser livres desse cativeiro. Estou liberando vocês desse cativeiro, dessa escravidão de 70 anos. Voltem para Jerusalém, reconstruam o templo. É o Senhor que diz, assim diz o Senhor. Amém, irmãos? Então aquele povo volta para Jerusalém, e depois de 2 anos, diz a palavra, eles começam a construir o templo, a reconstruir o templo. Mas depois vem perseguição, vem opressão, as pessoas se incomodam, os moradores em volta de Jerusalém começam a oprimir, a perseguir, o que muitas vezes o inimigo faz na nossa vida, quando a gente começa a fazer a obra de Deus, quando a gente começa a levantar algo para Deus, vai vir oposição, vai vir o inimigo para dizer não é tempo, para levantar calúnia contra a nossa vida, para falar contra o nosso posicionamento, a nossa fé. Mas é preciso resistir, é preciso se manter firme no propósito de Deus, é preciso permanecer, é preciso ser constante, é preciso perseverar. Mas esse povo não persevera, e eles desistem, eles param de construir o templo, e passa 16 anos. Olha como é que Deus é paciente, né? Esperou 16 anos, e a gente fala, está passando o tempo, né? Mas acho que não é o tempo ainda, porque ninguém falou nada. Não, falou sim, mas você já esqueceu. Faz 16 anos que Deus falou que é para reconstruir o templo, e vocês se esqueceram, vocês deixaram de lado. E aqui Deus começa dizendo, a casa de vocês está apanelada, está cheia de adornos, vocês estão edificando a casa de vocês, e a minha casa está vazia. E vocês ainda dizem, ainda não é tempo de edificar a casa do Senhor, ainda não é tempo de fazer a obra de Deus, sabe, ainda não estou preparado, ainda não é tempo ainda, porque ainda não estou preparado. E a gente fica arrumando 1000 desculpas, irmãos, sabe, eu não vou perdoar aquele irmão, eu não vou perdoar aquela irmã, sabe, eu ainda não estou preparado, ainda não estou sentindo de perdoar aquele irmão, ainda não estou preparado, então ainda não é tempo. Eu quero dizer para você, diga aí para o seu irmão que está do teu lado, o tempo é do Senhor. Quem estabelece o tempo é Deus. Deus é quem estabelece o tempo, e a gente fica dizendo, ainda não é tempo. Sabe que não é tempo ainda, do meu filho estar firme no caminho de Deus. Deixa, ainda não é tempo ainda, deixa ele curtir um pouquinho a vida. Deixa ele sair um pouquinho, deixa ele dar uma passeada com os amigos, sabe, uma boatezinha, uma bebidazinha. Ele tem que conhecer um pouco a vida, ele tem que conhecer um pouquinho o mundo. Ainda não é tempo de eu firmar o meu filho nos caminhos de Deus. Sabe, talvez não é tempo ainda do meu filho estar aqui firme todos os sábados aqui na presença de Deus, porque ele é novo ainda, não é tempo ainda. Talvez ainda não seja tempo. Sabe, irmãos, nós precisamos discernir o tempo. Ai de nós, quem somos nós para dizer ainda não é tempo? É Deus quem tem que dizer qual é o tempo. Amém, irmãos? Nós precisamos discernir o tempo. Não podemos achar que nós sabemos qual é o tempo, porque Deus é quem sabe o tempo. E aí a gente fica assim, ainda acho que não é tempo ainda de eu dobrar o meu joelho pelo meu filho, de eu dobrar o meu joelho e orar pelo meu filho, pelos meus filhos, porque ainda está tudo bem, né? Eles estão, né? Tá tudo bem, tá estudando, não é? Tá crescendo, tá se formando, então ainda não é tempo de eu me preocupar, porque tá tudo bem. Mas Deus nessa noite está dizendo, vocês dizem que não é tempo, mas eu vou mostrar para vocês que o tempo já passou, que o tempo já passou até, e vocês não perceberam. Amém, irmãos? Porque o Senhor diz assim, volta lá em Ageu, finalzinho do Velho Testamento.
E veja que Deus diz duas vezes uma coisa aqui, neste texto de Ageu. Primeiro ele diz, no versículo 5, né, que ele diz a primeira vez: ora assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. O que Deus está querendo dizer com isso? Preste atenção, olha bem para o caminho que você tem seguido, porque Deus vai começar a dizer assim: olha, a gente semeia, né? A gente semeia, Deus diz para eles, né? Vocês semeiam muito e recolhem pouco. Vocês comem, mas não se saciam. Vocês se vestem, mas ninguém se aquece. Então o que Deus está querendo dizer assim: aplicai os vossos corações nos vossos caminhos. Deus está dizendo assim: presta atenção nos teus caminhos. Presta atenção, porque vocês dizem: não sei porque eu estou colhendo isso. E Deus está dizendo: presta atenção nos teus caminhos. Você vai perceber o que você está plantando. Porque o que você está colhendo hoje é o que você está plantando e você não está percebendo. Porque o povo diz, mas a gente, né, Deus diz: vocês estão semeando muito e não estão recolhendo e não estão percebendo. Que vocês semeiam muito, mas recolhem pouco. Vocês se vestem, mas não se aquecem. O que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Amém, irmãos? Eu estou falando do que nós estamos plantando. Deus está falando de coisas espirituais, porque talvez você até esteja semeando, não é? No plano natural você está trabalhando, você está lutando, você está semeando, não é? Mas Deus está dizendo: espiritualmente você não está entendendo o tempo. No teu coração você está dizendo: ainda não é tempo ainda de eu entender a vontade de Deus na minha vida. E para a gente entender o tempo de Deus, irmãos, a gente tem que se submeter a Deus. Amém? Porque à medida que você se submete a Deus, você começa a entender o tempo de Deus na tua vida. Quem está com o coração em obediência vai saber o tempo de Deus. Mas quem não obedece a Deus, quem diz ainda não é tempo de eu me submeter a Deus, nunca vai entender o que Deus está querendo, nunca vai entender o que Deus está querendo para esse tempo na sua vida. Amém, irmãos? Então Deus diz duas vezes: aplicai os vossos corações nos vossos caminhos. Aplica o teu coração, porque assim você vai alcançar discernimento. Porque esse povo que estava faltando para esse povo era discernimento, para discernir o tempo de Deus, para discernir o que Deus estava querendo para a vida deles. Amém? Amém, queridos? Então, aplica o teu coração, porque nós precisamos entender o que Deus quer para a nossa vida. Amém, irmãos? Porque muitas vezes a gente está fazendo, parece que está fazendo tudo certo, mas as coisas só dão erradas. As coisas não prosperam na nossa vida. E eu quero que você entenda nessa noite que quem para a gente é Deus. Tem gente que fica achando que é o diabo que para você. Só Deus pode parar a gente, irmãos. Se o diabo está parando é porque é ordem de Deus, é permissão de Deus, é o que você está plantando, é a lei de Deus, é a lei da semeadura. Mas a gente fica dando desculpa, né? Dizendo: é o diabo. E Deus está dizendo: a minha casa está vazia. A sua casa está linda, por fora você está lindo, mas a minha casa aqui está vazia. A minha casa aqui está deserta. Porque você está dizendo ainda: não é tempo de eu buscar Deus dessa maneira, não é tempo de eu me submeter a Deus dessa maneira. Por isso a tua casa está vazia, a casa de Deus está vazia. Tua casa está bonita, mas a casa de Deus está vazia, está deserta. E Deus está te parando, e as coisas não prosperam na tua vida. Amém? O casamento não está bem, não é? Financeiramente às vezes não está bem, tantas coisas não estão bem, mas Deus está dizendo: aplica o teu coração aos teus caminhos. A gente fica querendo achar um culpado, mas a gente tem que olhar. Deus está dizendo: olha para os teus caminhos, você vai
vai alcançar a resposta. Eu vou te mostrar o que está acontecendo na tua vida, se você aplicar o teu coração nos teus caminhos. Amém, irmãos? Você vai entender que o que você está colhendo é resultado do que você está plantando. Amém, irmãos? E eu digo com relação à casa de Deus, eu digo com relação ao teu coração para com Deus. Então, irmãos, quem somos nós para dizer que ainda não é tempo? Deus é quem estabelece o tempo na nossa vida. Deus é que estabelece o que Ele tem para fazer na nossa vida. E a gente tem que entender e fazer no tempo certo. Porque quando a gente não faz no tempo de Deus, a gente sofre consequências. Tem consequência na nossa vida. A gente paga um preço. A gente paga um preço, irmãos. Ele diz: esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para a sua casa, eu o dissipei com um assopro. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto que cada um de vós se ocupa com a sua própria casa. Amém, irmãos? Você espera muito, e as coisas nunca são abundantes na tua vida, sempre é pouco. E é Deus que está dizendo: sou eu dissipei com o meu assopro. As coisas não prosperam na tua vida, porque eu não estou permitindo, porque a minha casa está vazia. Então, irmãos, vamos entender o tempo de Deus. Amém? Vamos edificar a casa do Senhor. Deus se importa demais, Deus se preocupa demais com isso, com a casa dele, com o que nós estamos edificando para Ele, o que realmente é para Deus. Às vezes a gente vem na casa de Deus, mas não é para Deus. A gente vem por nós, para nossas causas, e não vem para edificar algo para Deus. Amém, irmãos? E Deus está falando isso hoje. E especialmente eu digo com relação ao tempo, porque muitos têm dito a mesma coisa: ainda não é tempo, ainda não é tempo. Ainda não é tempo de eu viver realmente uma vida que agrade a Deus. Ainda dá tempo, né, de eu curtir a vida. Ainda dá tempo de eu dar minhas derrapadas, minhas escapadas. Deus talvez não esteja tão preocupado com isso. Mas isso é falta de discernimento. Amém, irmãos? Isso beira a loucura, quando uma pessoa está dizendo ainda não é tempo, sem ter consultado a Deus, sem saber realmente o que Deus está querendo dizer. Qual é o tempo de Deus? Qual é o tempo que Deus estabeleceu? Amém? Se você quer saber qual é o tempo de Deus e o que Deus quer para a tua vida, se submete a Ele nas pequenas coisas. E aí você vai conhecer o tempo de Deus, você vai conhecer a vontade dEle. Amém, irmãos? E uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse texto, é que depois que veio essa palavra, a reação daquele povo e daquelas pessoas, daquela liderança. No 12 aqui diz assim: então ouviu Zorobabel, que era o governador de Judá, o governador daquela nação, ouvindo essa palavra, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, ouvindo a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, ouviu essa palavra e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor: eu sou convosco, diz o Senhor. De modo que o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. E ao 24º dia do 6º mês, do 2º ano do rei Dário. Só até aqui. Amém? Amém, irmãos? O povo, aquele povo, quando ouviu essa palavra,
quando ouviu aquela palavra, minha casa está vazia, e vocês dizem ainda não é tempo, eles correram para edificar o templo de Deus. Amém, irmãos? E eu creio e espero que nessa noite você reflita sobre essa palavra. Amém? Se você realmente está atento ao que Deus te levantou para fazer, se você não está protelando aquilo que Deus quer que você faça, porque as pessoas às vezes protelam o que Deus está querendo que você faça. E eu quero dizer para você que muitas vezes Deus se endurece contra a nossa vida quando a gente despreza o que Deus está mandando a gente fazer. Amém, irmãos? E as coisas começam a ficar truncadas na nossa vida, e a gente diz: Deus, o que está acontecendo? Que as coisas não andam, que a minha vida não anda, que eu não tenho paz, Deus. Parece que está tudo bem, mas eu não tenho paz. Muitas vezes Deus que está resistindo a gente, porque a casa dele está vazia, aqui dentro está vazio. Você está tão preocupado, não é, de deixar tudo bonito. Você está preocupado com a sua formação, com o seu casamento, com a sua área financeira, mas se esquece daquilo que Deus realmente se importa, não é, do que é prioridade na nossa vida. Aliás, essa é uma das causas, né? A falta de priorizar as coisas de Deus é que deixam a gente, a gente vai largando as coisas de Deus para segundo plano e vai se esquecendo daquilo que Deus chamou a gente para fazer. De repente a gente já não sabe mais. De repente aquilo que a gente tinha toda a convicção, a gente agora diz: acho que ainda não é tempo. Amém, irmãos? Acho que ainda não é tempo. Ou até acho que ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de eu viver essa vida, de eu não perdoar as pessoas. Ainda dá tempo. Deus é tolerante, Deus é paciente. Mas quando a gente faz isso, todos sofrem as consequências. Amém, irmãos? Amém? Todos sofrem as consequências, porque na nossa vida as coisas não prosperam, nada vai bem. Amém? Nada vai bem. A gente fica caminhando em círculo, né? Voltando, como esses dias a palavra aqui da Paula, né? A gente vive um ciclo que se repete, porque a gente está andando em círculo. É o círculo da desobediência. Amém, irmãos? É o círculo da desobediência. Deus põe você para virar em volta. Deus põe como o povo dele naquele deserto, para andar 40 anos naquele deserto, e morreram no deserto por causa da desobediência. Amém? Mas que nessa noite essa palavra traga, desperte o teu coração para a urgência do chamado de Deus. Amém, irmãos? Deus tem urgência, Deus tem pressa com aquilo que Ele chama a gente para fazer. Mas a gente vai jogando lá para frente, né? A gente vai jogando mais para frente. Mas com Deus não é assim. Amém? Então que nessa noite você possa discernir isso. Vocês jovens que ainda dizem: ainda dá tempo, ainda não é tempo, né? Ainda não é tempo de eu priorizar dessa maneira as coisas de Deus, de eu estar aqui somando. Deus ser um com todos esses jovens, Deus, não é? Mas eu digo que é tempo sim, que o tempo de Deus já é chegado. Amém? Que o tempo de Deus é agora, que o tempo de Deus é urgente. E digo para os pais: não tem mais tempo, pais. O tempo é agora. Dobre seus joelhos, orem pelos seus filhos. Não ache que está tudo bem, não. Não, que não tem essa urgência. Deixa o meu filhinho curtir a vida um pouco. Não, tenho esse temor, tenho essa urgência, esse senso de urgência com as coisas de Deus. Tenho esse zelo com as coisas de Deus. Amém, pais? Tenham zelo para que os seus filhos estejam aqui na casa do Senhor. Pais de jovens, tenham zelo para que os seus filhos estejam aqui. Tem pais que não têm zelo. Tanto faz. Você quer ir hoje, filhinho? Não, então não tem problema. Você vai semana que vem. Não é? Cadê o tempo de Deus? Cadê?
É assim que a gente está edificando a casa de Deus? As coisas de Deus a gente trata assim, mas com as nossas coisas não são assim, não é? É isso, por isso que Deus compara, né? As suas coisas são o melhor. A sua casa é bem arrumada, mas a minha casa pode ser de qualquer jeito. Minha casa pode ser bagunçada, não precisa ter ordem, não precisa ter hora, não é? É quando quiser. Mas a sua casa é arrumada, a minha fica de qualquer jeito. E é disso que Deus está falando nessa noite. Amém? É disso que Deus está falando. A sua casa lá está desarrumada? Está suja? Mas Deus está dizendo, a minha está. A que você está fazendo para mim está desarrumada, está suja, está bagunçada, não tem ordem, não tem respeito. Amém, irmãos? Então que essa palavra traga esse temor hoje nos nossos corações. Amém? Amém, irmãos? Então não diga mais, não veio ainda o tempo. Não veio ainda o tempo. O tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Amém? O tempo já veio. O tempo às vezes já passou 10 anos, já passou 20 anos. E a gente não está vendo as consequências. Nós não estamos aplicando o nosso coração no nosso caminho para ver tudo que nós estamos passando. Tantas perdas que a gente está tendo, a gente não para olhar o caminho que a gente fez. O trilho que a gente fez, o rastro que a gente deixou, o rastro de desobediência e as consequências dele. Amém, irmãos? Que hoje o Senhor abra os nossos olhos, que traga discernimento, amém? Para discernir isso, para dizer, meu Deus, onde é que eu estava? Onde é que eu estou? Onde está minha cabeça que eu não estou enxergando isso? Onde estão os meus olhos? Amém? Amém, pais? Amém, jovens? Amém? Vamos despertar, porque Deus é zeloso. Se você não é, saiba de uma coisa, Deus é. Se você não é zeloso, Deus é zeloso com as coisas dele. Seja zeloso com teu filho, não por você. Se você não liga, Deus é zeloso. Seja zeloso por Deus. Seja zeloso com as coisas de Deus. Tema o Senhor, porque Ele é o grande Senhor, o grande Rei. Ele que levantou aquele rei Ciro. Eu acho tremendo isso, irmãos. Quem poderia pensar que alguém poderia derrubar o reinado da Babilônia? Mas Deus levanta um homem, unge um homem como rei para conquistar todos os povos, todas as nações. Coloca sobre ele essa autoridade, essa força, para mostrar que ele é Deus, que ele faz as coisas no seu tempo, exatamente no tempo que ele estabelece. É 70 anos de cativeiro? É 70 anos, mas depois dos 70 vem a minha libertação. Eu livro, ainda que seja das mãos de Nabucodonosor, que ninguém jamais imaginaria que alguém pode tirar das mãos desse rei da Babilônia. Alguém pode tirar alguma coisa dele? Pois eu tiro, eu dou e eu tiro, eu levanto, eu exalto, mas eu abato. Eu sou o Senhor, eu sou Deus. Então saiba que é para Ele que você presta conta, que é dele que você tem que ser o teu temor. Por isso você tem que ser zeloso sim com as coisas de Deus, porque você vai prestar conta diante desse Deus. Tenha zelo pela casa de Deus, tenha zelo para edificar devidamente, corretamente as coisas para Deus. E não perca o tempo, não perca a hora. Assim como você não chega atrasado no seu trabalho, não atrase com as coisas de Deus. Não atrase a obra de Deus. Não atrase a obra de Deus. Deus vai cobrar isso de você. Não atrase, pais, a obra de Deus na tua vida e nem na vida dos seus filhos. Não atrase a obra de Deus, porque você vai sofrer, não é, a resistência do próprio Deus. Não vai ser o diabo, não. É Deus que vai te resistir. Amém? Então, irmãos, vamos sair daqui nessa noite aplicando o nosso coração nos nossos caminhos, porque é isso que Deus está pedindo de nós. Deus está querendo que a gente alcance entendimento e discernimento do que Ele está querendo para a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé.
Queria chamar o ministério de louvor. Vamos orar, irmãos. Vamos nos colocar diante desse Deus poderoso. Esse Deus não mudou. É o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus. Mesmo Deus que falou com esse povo aqui, é o mesmo Deus que fala hoje para nós. Esse Deus é justo, é amoroso, mas é Deus zeloso também. É Deus zeloso. Aleluias. Ó Deus bendito, maravilhoso. Senhor, por favor, nos ajuda nessa noite. Senhor, por favor, nos desperta nessa noite. Abre, Senhor, os nossos olhos nessa noite. Senhor, nos ajuda a entender, Pai, ó Deus, o Teu tempo e o Teu modo, o que o Senhor realmente quer das nossas vidas, Senhor. Ó Deus bendito, maravilhoso, nos ajuda a ter zelo, Senhor, com a Tua casa. Nos ajuda, Senhor. Deus, nos desperta nessa noite. Desperta o coração dos pais. Desperta o coração dos jovens, dos filhos. Desperta nessa noite, Senhor. Desperta, Senhor. Ó Deus, nos desperta, Senhor, para a Tua casa, para a Tua obra. Senhor, nos ajuda a nos submetermos à Tua vontade, para que com isso a Tua casa seja honrada, seja edificada, seja arrumada, adornada. Senhor, ó Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa a nossa negligência, perdoa, Senhor, o nosso descaso, Senhor, com as Tuas coisas, perdoa o nosso descaso, Senhor. Deus, perdoa, Senhor, a nossa desobediência, o nosso coração tardio, Senhor, tardio para atender o Teu chamado. Desperta-nos nessa noite, Senhor. Desperta-nos nessa noite, ó Deus. Quebranta os nossos corações diante do Senhor. Quem se endureceu contra Deus e teve paz? Não se endureça contra Deus. Não se endureça contra Deus se você quer ter paz. Deus também sabe endurecer o jogo com a nossa vida, para ver se de alguma maneira a gente se salva. Se de alguma maneira Deus salva a gente da morte e da destruição. Ó Deus bendito, queremos Te bendizer, queremos Te louvar, queremos Te exaltar, queremos engrandecer o Teu nome. Ó Deus maravilhoso.